Então, pessoal, muita boa noite, sejam todos bem-vindos e vamos para mais uma aula de liderança, né? Então, hoje eu trouxe aqui o que a gente vem fazendo durante todo esse curso, qual a metodologia que a gente tem usado, a metodologia do líder coach, né? O líder coach, ele tem por que eu usei esse estilo de liderança para me inspirar para trazer esse curso para vocês. Porque o líder coach, ele tem um estilo de liderança empreendedora, né? Então ele sempre está trazendo novas ideias, soluções. Eu sei que aqui nesse grupo, aqui no meio dos alunos, a gente tem muitos profissionais que trabalham em organizações, como nós também temos muitos empreendedores, não é verdade? Então, eu trouxe esse curso do empreendedor da liderança, mais pensando nisso mesmo, nesse foco. Então, o líder, ele sempre traz novas ideias, soluções, né? Ele motiva todas as pessoas que estão ali em volta, é, e não deixa com que esses liderados percam o foco, né? Então, eles são ousados, eles acreditam que é possível fazer mais e melhor, sempre sendo muito proativo, né? Ele não apenas deixa um legado, mas também deixa, mas também agir, mas também ele age em função a um objetivo muito maior, que é o bem-estar da equipe, alinhando, obviamente, aos desejos da corporação, certo? Então, outra característica muito importante do líder coach, desse estilo de liderança, é que ele se empenha sempre em ouvir todos na essência, como a gente falou lá no começo do curso, né? Levando em consideração as opiniões e sugestões dos seus colaboradores. E também sabe compartilhar, dividir seu autoconhecimento, experiência sem temer, esses usando esses tons de ameaça, né, para si e muito menos para os seus liderados, né? Então ele presta atenção e ele percebe a necessidade das pessoas. E isso é fundamental para quem deseja, gente, ocupar um cargo de liderança. Isso é muito importante para todo gestor e para todo empreendedor, certo? Ouvir os seus colaboradores na essência é fundamental. É nesses momentos que se encontram os pedidos de apoio, de orientação. Então, gente, um líder ele deve ouvir com interesse a cada membro da sua equipe, o que cada um tem a dizer, fazendo dos feedbacks uns momentos especiais, os momentos importantes, os momentos ideais para que sejam ouvidos na essência, tá? Então, é preciso abrir espaço para todos, né? Para que todos possam se expressar, mesmo que ele ouça e acabe batendo de frente com as suas próprias opiniões, né? Então, o líder, ele não se coloca na posição do soberano, o único e verdadeiro líder coach, né? A gente está falando dessa metodologia, desse estilo de vida, dessa filosofia de liderança. Então, ele não se coloca nessa posição de que a minha voz e os meus significados, eles são únicos e verdadeiros, né? Ele coloca isso abaixo da opinião de todos os membros da equipe. Então, todas essas características que a pessoa que recebeu, que vocês estão recebendo aqui nesse aperfeiçoamento pelo meio do coach, é realmente, gente, um profissional diferenciado. Façam jus a esse curso, estudem todos os módulos, façam todas as tarefas, porque eu trouxe uma diferenciação muito grande dos outros tipos de liderança, um material diferenciado para que vocês possam se tornar líderes eficazes, para que vocês possam ter uma liderança de alta performance, tá? Então, o coach, ele mantém a qualidade das relações interpessoais, uma boa comunicação e vê sempre novas possibilidades de evolução para si e para os seus liderados, né? Olha só que legal. Agora, o profissional, ele tem como base os ensinamentos que o coach proporciona. Ele tem a habilidade de direcionar as ações com extrema eficácia,
né, em direção ao quê? Ao objetivo desejado. Na organização, uma das suas maiores atribuições é auxiliar o liderado na descoberta de como é que pode, de como é que ele pode contribuir cada vez melhor com esses objetivos. Olha só que interessante. E assim, as expectativas que a empresa tem em relação também ao funcionário. Então, quer dizer, o líder, o gestor, o empreendedor que tem essa filosofia aqui que eu estou trazendo para vocês, ele trabalha com esse objetivo de alinhar o time, a equipe, com as relações da empresa, né? Com as funções que eles têm dentro da empresa, com o objetivo da organização, né? E sempre o quê? Respeitando a necessidade e o limite de cada ser humano. Então, através disso, ele busca potencializar o desenvolvimento pessoal e individual. Então, as equipes que são geridas por esse tipo de profissional, por esse tipo de líder, esse líder coach, elas têm ganhos relacionados ao quê? Ao auto que a gente vem trabalhando aqui, né? Ao autoconhecimento, à autoconfiança, o que aumenta o engajamento dentro da empresa, como a gente já viu. Por quê? Porque o nível de satisfação dentro do trabalho também cresce gradativamente. Quanto mais você tem autoconfiança, quanto mais você tem autoconhecimento, mais vai crescendo aí a satisfação do trabalho dentro da organização, né? À medida que as mudanças estiverem ocorrendo de forma positiva, tá, gente? Sempre pensando nisso. Então, qual o poder do coach? O coach tem o poder de melhorar o ambiente organizacional, porque ele trabalha e dissemina os seus ensinamentos em todas as áreas, tá? E traz para todas essas pessoas, para todos esses funcionários, esses colaboradores, esses gestores, o ensinamento de que cada um é responsável pela sua própria vida, pela sua própria felicidade, pelo seu próprio bem-estar. A culpa e a responsabilidade nunca é do outro, é sempre nossa. Essa é a filosofia do coach, né? Que é a autorresponsabilidade. Então, a pessoa ela acaba procurando os caminhos que vão levá-las aos objetivos que ela deseja. Então, gente, é preciso criar o desejo da melhoria de evolução contínua, assim como buscar o autoconhecimento. Sempre é muito importante investir dentro do seu time em treinamentos que trazem isso, o engajamento entre o time e o autoconhecimento, tá? É nisso que o líder coach que auxilia, no autoconhecimento e nessa autoconfiança, né? A prática de liderança, ela é tida, como eu canso de falar aqui para vocês, como uma filosofia, como um estilo de vida, né? Então, quem tem esse conhecimento, quem adquire e desenvolve esses processos, né? Eles não se encerram somente ali no ambiente de trabalho. A gente acaba também levando para outros lugares, como inclusive para dentro das nossas casas. Então, isso melhora não só a relação dentro da empresa, como também a relação dentro da sua família, dentro da sua casa, entre marido e esposa, entre filhos, entre irmãos. Então, é muito importante essa filosofia coach. Eu acho assim, gente, assim, um salto da evolução. Então, por esse motivo, o colaborador, ele apoia o colaborador no desenvolvimento dessa inteligência emocional, a descobrir quais são as suas aptidões. O que eu vim fazendo com vocês aqui? Descobrindo quais são as aptidões, quais são os trabalhos e funções que trazem mais prazer para vocês, o que precisa ajustar, o que precisa fortalecer, né? Ressignificando crenças, ressignificando valores, significados. É isso que eu venho trazendo para vocês. E eu venho trazendo isso para vocês por quê? Porque eu quero que vocês apliquem isso que eu apliquei com vocês, com o time de vocês, com a família de vocês, na vida de vocês, em todas as áreas. É esse estilo de liderança, é esse estilo de autoconhecimento que eu quero que vocês apliquem para que vocês alcancem grandes resultados, né? O que a gente veio fazendo? Definindo as metas, não só para dentro da organização, como também para a vida de vocês, né? Analisando o que tem feito congruência e o que tem feito incongruência ao longo da vida de vocês.
O que faz vocês agirem de forma X ou de forma Y, né? E melhor ainda, o que vai ser feito daqui para frente, agora que vocês são detentores desse conhecimento, agora que vocês conhecem essas ferramentas, como é que vocês vão fazer daqui para frente na vida de vocês? Como é que vocês vão aplicar isso na vida, né? Não só na vida de vocês, como na vida que rodeiam vocês. Então, o papel do líder dentro de uma organização não é só comandar, muito menos controlar os seus liderados, mas também é servir, influenciar positivamente e motivando as pessoas, né? Elevando essas pessoas para um outro patamar, certo? Tanto em termos pessoais como em termos profissionais. Então é a partir desse momento que o funcionário ele começa a se sentir verdadeiramente parte do processo e passa a decidir de que forma será controlado e influenciado pelos seus superiores. Então, o líder ele desenvolve os seus liderados através de coach por meio do quê? O que eu faço com vocês sempre? Perguntas poderosas, perguntas que provocam, que são provocativas, que levam vocês a refletirem, né? Sobre o seu estado atual, sobre o estado desejado, para onde é que vocês querem, onde é que vocês estão, para onde é que vocês querem ir. Então, o líder, ele não prioriza apenas os resultados, né? O líder, ele prioriza as pessoas. É isso que é a prioridade de um líder, né? Então, quando eu trago esses questionamentos para vocês, esses inúmeros questionamentos, essas reflexões, é isso que é para isso que leva vocês. É o que? É no intuito de fazer com que você passe a ter consciência do que você é responsável, né? Quais são as suas metas? Quais são os seus sonhos, né? Como é que você vai planejar esses sonhos para que eles aconteçam? Eles vão ficar só no sonho da imaginação ou você vai trazer ele para ação? Você vai tornar ele real? Qual é o caminho para alcançar esses objetivos? Entendem? Então, diante disso, cabe ao líder coach ele desenvolver novas habilidades e conhecimentos, né? Então, você tem que deixar sempre o seu liderado muito à vontade para colocar em prática toda a criatividade e tornar líder de si mesmo, certo? Então, claro que a gente sempre precisa deixar que uma observação para que eles não passem por cima da sua autoridade, por cima do seu superior, certo? Então, nesse momento, quando você começa a deixar eles livres para a criatividade, eles serem líderes deles mesmos, é que começa a aparecer ali os talentos, né? Então, todos sendo incentivados, eles passam a descobrir-se como verdadeiros profissionais. Olha que legal, gente. Você traz aquilo que é de melhor dentro das pessoas. Então, o desafio que parecer para um líder, o maior desafio que aparece para um líder é manter esses liderados comprometidos com o processo, né? Com esse processo diferente, com esse processo de coach, com esse processo empenhado, né? Desenvolvendo e aprimorando os conhecimentos cada vez mais e mais e mais. Então, o gestor ele deve explicar para os liderados a visão, a missão, os objetivos da organização, de modo que o quê? Que ele compreenda e aceite alinhando os seus próprios objetivos. Então, próprio objetivo da equipe, do time, ele também tem que estar alinhado nos objetivos da organização. Então, quando o colaborador ele está ciente de todas essas informações e ele sabe nitidamente qual que é o papel dele para desempenhar, opa, passei aqui, deixa eu voltar. Ai, a gente até se perde quando faz uma cagadinha dessa, com perdão da palavra. Então, voltando aqui, gente, então, quando o colaborador ele tem nitidez, ele sabe, né, para onde é que ele vai, qual que é o papel que ele está desempenhando, qual que é o motivo dele realizar as determinadas tarefas, né? Esse impacto no seu comportamento gera grandes resultados no final. No final. E ele se sente super
parte do processo, né? Então ele fica estimulado, gente, a produzir cada vez mais, a produzir cada vez melhor. É isso que estimula os liderados, é isso que estimula os profissionais que trabalham com vocês dentro da empresa de vocês. É saberem qual que é o objetivo, qual que é a missão, o que a empresa espera dele, é que eles façam parte de todo esse processo. Todo o resto vira consequência, né? Então, o comportamento do gestor, aos poucos, ele vai, com esse tipo de comportamento, vocês como gestores, vocês vão tendo se tornando, na verdade, verdadeiros líder coach, né? Como é que eu posso dizer? Trazendo esse papel, interpretando esse papel, porque a gente interpreta vários papéis na nossa vida, no nosso dia a dia, mas vestindo esse papel de liderança, líder de si, o líder coach, né? Então ele traz o quê? O que ele acaba recebendo através disso? Mais respeito, mais confiança dos seus liderados, certo? Só que esse processo não é um processo fácil, gente. E eu sei que esse processo não é um processo fácil, porque não é fácil da gente deixar os velhos hábitos para trás, né? Não é uma missão muito fácil para a gente, como líder, se livrar de hábitos negativos, de hábitos que não nos trazem resultado. Precisa de uma constância, né? Precisa-se de um empenho. Não adianta vocês hoje fazerem todo esse curso, todas as ferramentas que vocês fizeram até aqui e não colocarem em prática e não se empenharem todos os dias para conseguirem bater as suas metas, os seus objetivos, para alcançar os seus sonhos, para realizar os seus sonhos. Não adianta vocês fazerem tudo isso daqui e não mudar os hábitos que vem até hoje fazendo com que vocês tenham os resultados de hoje. A gente não está buscando o resultado de hoje, a gente está buscando um resultado diferenciado. A gente está aqui nesse curso para superar a meta, porque meta é piso. Nunca se esqueçam disso. Coloca aí no post-it, no computador, na parede, na tela do celular. Meta é piso. Líder de alta performance não bate meta, ele supera meta, tá? Então você precisa de disciplina, né? Precisa de comprometimento com as suas mudanças, né? Precisa saber onde é que você vai inserir esses ensinamentos que eu trouxe aqui para você na sua rotina, no seu dia a dia, dentro da empresa, em casa ou em qualquer lugar que você vá. É isso que o coaching faz. O coach auxilia as pessoas que estão ocupando esses cargos de liderança, né? Ele torna mais fácil e até menos dolorosa essa transição de vida do indivíduo, da pessoa, do profissional, do funcionário, né? Então ele busca aprimorar as competências que esse já tem para que sejam desenvolvidas novas habilidades necessárias para poder liderar. E é isso que eu venho trazendo para vocês, eu venho trabalhando com vocês, então, dentro de tudo isso. Então, vocês tendo essa filosofia incorporada, né, no repertório, no seu dia a dia, o líder, vocês como líder, vocês vão passando a realizar as funções com mais eficiência, gente. Eficiência, incentivando e motivando a equipe de vocês, compreendendo seus colaboradores, que são peças fundamentais da empresa, da organização. O que faz que cada vez mais eles se sintam valorizados, né? E faz com que cada vez mais vocês valorizem cada um deles. E, obviamente, isso impacta direto dentro do resultado. Ok? Então, esses processos de tomada de decisão, o que aperfeiçoará o conhecimento e vai dar mais segurança para emitir as suas opiniões. Então, a missão, ela não encerra aí não, tá, gente? Não acaba por aqui não, essa missão. É preciso o quê? Que vocês acompanhem cada um dos seus membros da equipe de vocês, até que eles consigam alcançar os resultados finais desejados, que vocês deem apoio, orientação, que vocês transformem as intenções de todos em ações efetivas, né? Trazendo sempre, gerando sempre bons resultados. Então, ele consegue
vocês vão conseguir utilizando dinâmicas de grupo e fazendo análises individuais. A gente fez uma dinâmica durante esse curso e a gente fez muita análises individuais. Vocês podem entrar aqui no curso, lá no quiz, pegar algumas perguntas, vocês podem copiar, vocês podem tirar xerox, vocês podem imprimir e aplicar essas perguntas dentro da empresa, vocês podem pegar todas essas ferramentas e fazer isso em grupo, fazer isso através de dinâmicas. Infelizmente, o curso online, ele nos impede um pouco de fazer dinâmicas, né? Quando a gente dá esse curso presencial, a gente tem muita dinâmica. É muito legal, porque a gente fortalece a ação do poder em equipe, né? Então, para que a gente faz essas ferramentas? Para que a gente faz essa dinâmica, né? Para despertar, para criar um ambiente confortável, né? Para criar um ambiente confortável ao fazer com que ele se autodesenvolva, né? É trazer uma automotivação, uma autoliderança, né? A criação de planos de ação e, consequentemente, o crescimento profissional e pessoal. Então, percebe então aqui o quanto é importante e o quão você é responsável de ser um líder dentro de uma organização, o tamanho da sua responsabilidade em liderar. E aqui você percebe a diferença entre liderar e gerenciar. É uma diferença gritante, uma diferença aqui enorme, não é verdade? Um líder, ele tem a capacidade de gerar resultados positivos, mas ele também tem uma capacidade de gerar resultados negativos. Aí tudo vai depender qual é o estilo de filosofia que ele tem, como é que ele traz isso para dentro da organização, como é que ele aplica essas ferramentas, né? Então, o progresso ou o declínio de uma empresa, gente, ou de uma equipe, depende da competência do líder para gerenciar e organizar os ambientes, né? Fazendo com que os ambientes se tornem propícios para que todos se sintam confortáveis em atuar e desempenhar cada um a sua função de forma satisfatória. Então, até esse momento aqui, nós observamos as inúmeras características que um líder coach ele deve ter, né? E a gente, ao longo do curso, a gente ainda tem mais 3 aulas, a gente vai ver outras atribuições detalhadamente. Então, no entanto, um contexto geral do coach que auxilia o indivíduo a desenvolver as seguintes habilidades. Vamos ver? Então, ó, as equipes e o líder coach em equipe, né? Foi o que eu acabei de dizer. Tem o autoconhecimento, a autoconfiança, aumenta o engajamento dentro da empresa, o estilo de liderança do líder coach, acredita que todos são responsáveis pela própria felicidade, né? Foi aquilo que eu disse. Não se enganem, o papel do líder coach não é comandar e muito menos controlar o liderado, é influenciar, é motivar, né? Tanto no termo pessoal como profissional. Tudo isso aqui que eu já trouxe para vocês. Então, quais são as habilidades que o líder coach ele tem para desenvolver aí dentro dos seus liderados, né? E em si mesmo. São milhares, eu trouxe aqui algumas que eu julgo de mais importante. Então, quais são? Estar aberto às inovações, ajudar o funcionário a lidarem com o trabalho, conhecer toda a organização, contratar pessoas, dar feedback, demitir pessoas, fortalecer a missão e os valores, motivar, pensar de forma positiva, ensinar as pessoas a pensar de forma positiva, motivar, reconhecer erros, saber avaliar com razão ao invés de usar a emoção, isso é importante, né? Você ter controle emocional. Aqui a gente não estuda muito, não fala muito sobre esse controle emocional, mas eu indico vocês a se inscreverem no curso de coach, no curso de PNL, que a gente vai estar lançando aqui nos próximos dias, nas próximas semanas. Lá vocês vão aprender a controlar as suas emoções, né? Saber ouvir as pessoas na essência, saber planejar, o planejamento é extremamente importante, ser criativo e talentoso, ético acima de tudo, ter bom humor,
Ai, é muito ruim trabalhar com gente mal-humorada, não é verdade? Que só reclama o dia inteiro e que não tem comprometimento com nada. Você passa prazo, você passa meta, você fala que precisa de X coisa, a pessoa nunca te entrega, ela nunca tem comprometimento. Chega atrasada, chega a qualquer horário, é horrível. Trabalhar com gente assim, não é verdade? Então, ser bem-humorado, comprometido, justo, respeitoso e parceiro, né? Ser profissional, ter coragem, tomar decisões, né? Ter uma vida voltada para o futuro. Então, olha só, desenvolvendo os líderes. Como é que a gente desenvolve o líder, né? Vocês vão encontrar muitos profissionais grandes, muitos profissionais com dificuldade em pôr em prática todo esse desenvolvimento que eu estou trazendo aqui para vocês, todas essas ferramentas que eu estou disponibilizando para vocês, né? E por isso a gente vai se aprofundar como esse líder, como é que vocês, como líder, podem utilizar essa ferramenta, essa habilidade para servir os seus liderados, né? Como é que vocês vão fazer com que esses seus liderados se tornem líderes de alta performance, utilizando todas essas ferramentas, fazendo com que eles aprendam a ter autonomia para gerir a sua carreira e harmonizá-la, né, durante a sua vida pessoal. Então, gente, aproveitando que estamos aqui nesse processo de análise do ambiente corporativo, há uma reflexão que deve ser feita, tá? E que não e ela não é tão simples assim, pelo contrário. Para muitos chega a ser um tanto difícil. Diz respeito ao tipo de líder que o mercado espera hoje, né? Eu fiz uma perguntinha para vocês em alguma das últimas aulas, em alguma das aulas passadas, qual tipo de funcionário você espera hoje na sua empresa, né? No seu time, no seu grupo. Qual que é o tipo de líder que você busca para trabalhar com vocês? E hoje a pergunta que eu trago aqui para a gente pensar e refletir é qual que é o tipo de líder que o mercado atual, com tanta concorrência, busca hoje, né? Então, tentando esclarecer mais essa questão, é preciso que a gente leve em consideração a competitividade do mercado, né? Essa competitividade do mercado, ela nunca deu, gente, nunca vai dar uma folga, né? E nenhuma empresa que queira se manter de portas abertas por um longo período vai estar livre dessa competitividade, tá? A tendência disso é sempre e sempre será, à medida que a organização for exigida, ela exigirá o quê? Muito mais dos seus colaboradores. Quanto mais os clientes exigirem da organização, mais essa organização vai exigir dos seus colaboradores. Por mais por isso, na verdade, que isso é muito importante preparar cada um deles para enfrentar os desafios que os cenários impõem a todos que eles atuam, certo? E queiram atuar. É nesse contexto que o líder coach ele se encaixa, buscando entender o potencial dos seus líderes, né? Se empenhando no desenvolvimento constante de cada um deles. O seu papel, gente, é compreender o conceito do capital humano. Ouviram? Capital humano. E aplicar de modo efetivo e na prática, tá? Sem ficar somente no plano, sem ficar somente na teoria. Partir para ação. Tirar tudo isso aprendizado aqui e partir para ação. Então, um líder, ele deve tirar o melhor de cada um, como um coach que é, né? Porque aqui vocês estão se formando em um líder coach. Vocês já falei, mas vocês podem se aprofundar nesse tipo de filosofia, nesse tipo de metodologia, de estilo de vida, em fazer um curso de coach, né? Para que vocês criem maiores e melhores habilidades, né? Para ensinar essas pessoas a acessar essas ferramentas, tá? Então, para que elas possam utilizar e desempenhar as suas funções com maior eficiência possível e de maneira que atendam às expectativas das organizações, né? Então, gente,
tornar-se um líder coach é uma tarefa que lhe consumirá bastante suor e bastante dedicação, tá? Já que será necessário que vocês deixem para trás os hábitos com os quais vocês estavam acostumados e incorporem o novo na vida de vocês. Nem todos estão preparados para lidar com essas mudanças, né? Ainda mais com aquelas que devem ocorrer de dentro para fora, porque só esse tipo de mudança é o tipo de mudança eficaz, verdadeiramente eficaz. Então, o que se sabe é que atualmente essa transição é necessária, tá? E pode ocorrer de duas maneiras, eu já vou logo dizendo aqui: de forma preventiva e de forma dramática. Aí você vai escolher se você vai querer prevenir ou se você vai querer agir pela explosão, pela cagada geral que está dentro da empresa e em todos os setores. Quando é que você vai tomar atitude, postura para resolver isso? Você vai já abrir um negócio sem pensar nos processos, sem pensar no planejamento, sem pensar na tua liderança, sem pensar em cada líder que vai fazer parte dentro desse negócio com você e vai abrir de qualquer jeito, ou você já vai abrir do jeito certo, de forma preventiva? Né? Eu nem preciso dizer aqui qual que é o melhor, né? Porque essas duas descrições aí, elas já falam por si mesmo. Então, a empresa que insistir em não dar prioridade aos seus colaboradores, atualizando o conhecimento e potencializando as suas habilidades, ela vai sofrer mais tarde, de forma dramática e consequências sendo cobradas pelo quê? Pela competitividade, tá? Que simplesmente não perdoa, gente, não perdoa ninguém e acaba todo mundo aí pagando com a sua sobrevivência, tá bom? Então, para que isso não aconteça e para fazer com que as organizações estejam no mesmo patamar que as outras, para fazer com que a sua e qualquer organização que você trabalhe esteja no mesmo patamar das outras, ou até mesmo à frente delas, que eu trago isso de forma muito importante, né? Lembra que se meta é piso e a gente tem que superar a meta, a gente não tem que estar ao lado das outras concorrentes, das outras empresas, a gente tem que estar sempre um passo à frente, né? Então, esse estilo de liderança do líder coach, ele é o que mais se adequa, tá? Então, ele faz com que os resultados que a empresa, a organização almeja, sejam alcançados de forma rápida, otimizando o tempo, que é gasto com muita elaboração, muita execução de projeto, muitas reuniões. Não, a gente otimiza tempo. Tempo é ouro, tempo é dinheiro, tá? É esse tipo de perfil que se tornou valorizado no momento hoje no mercado, no momento dessas exigências, né? As regras, gente, do mercado, elas mudaram, né? Elas mudaram quando se tornou evidente a necessidade da renovação do modelo da liderança, porque antigamente, como a gente já viu aqui nas aulas, era o eu mando e obedece quem tem juízo. Hoje já não funciona mais assim. Eu quero resultado e que se dane você como pessoa. Hoje não é mais assim. As pessoas hoje elas não trabalham dentro das empresas somente pelo salário. Ó, se estiver pensando nisso, eu vou pagar bem, é para isso? Ou tem gente, muitas pessoas hoje, que são as pessoas mais conscientes, elas trabalham pelo salário e elas trabalham pelo bem-estar da empresa. Se é uma empresa que tem processo, que tem plano de carreira, que tem planejamento, se é uma empresa que investe nos funcionários, nos colaboradores, curso de inteligência emocional, curso de equipe, curso de gestão, curso dentro dos setores específicos para cada setor. Se é uma empresa que investe nos profissionais, essa empresa ela consegue reter colaborador e funcionário. Esses funcionários eles não ficam mudando de empresa. Esses funcionários eles trabalham satisfeitos, né? Então, às vezes, muitas vezes, você não consegue oferecer o piso do mercado, você oferece um pouco menos, mas você oferece o quê? Uma empresa sólida, processo,
né? Plano de carreira, investimento. A pessoa vai lá e ela vai aprender, vai ter conhecimento. Imagina você levando tudo isso aqui que você aprendeu no curso para essas pessoas. É incrível, né? É extraordinário. Então, hoje as empresas, elas anseiam, gente, por equipes cada vez mais produtivas, mais eficientes e principalmente com capacidade de mudança, tá? Capacidade de mudança. Aquela galerinha, aquela turminha, se tem alguém que me ouve aqui, pensa desse jeito, aquela turminha que pensa, eu não faço mais do que eu fui contratado para fazer, esquece, não fica no mercado, tá? A gente tem que sempre entregar mais, lembrem-se disso, a gente sempre tem que entregar mais, tá? Então, os profissionais, eles também não vêm pronto. A gente, como líder, tem que pensar nisso. Tem muita gente nova entrando no mercado, tem muita gente que já está no mercado e precisa de uma atualização. Eles devem ser motivados, estimulados, né, a esse desenvolvimento. E essa é a missão de um líder, né? Motivar e estimular para que eles se desenvolvam, ok? Uma outra contribuição que se espera, além de tudo isso aqui que a gente está falando, é que o líder ele ultrapasse a simples função de dar ordem, né? Criando um ambiente o quê? Mais propício ao desenvolvimento contínuo da equipe, né? Tornando-o melhor, alcançando o tão desejado resultado, mas de forma eficiente, de forma extraordinária, né? Então, ele precisa fazer com que os colaboradores se tornem autossuficientes e efetivos, né? Sentindo-se como motivados, empenhados em buscarem os seus próprios crescimentos. Ok, gente? Se alguém tiver dúvida, coloca lá nos comentários a dúvida do vídeo, tá? Que a gente responde, ou chama no WhatsApp que a gente responde, manda no chat, quem tiver no ao vivo, que a gente vai respondendo também. Se eu estiver falando muito rápido, hoje vocês me dão aí um oizinho aí no chat, que eu dou uma desacelerada. Então, olha só, vamos lá, voltando aqui, uma das grandes diferenças, gente, que a gente encontra no líder coach para o líder normal, para o líder comum que a gente vê, é o fato que ele utiliza essa sua posição privilegiada de forma mais humana, sempre pensando em pessoas. Ele preocupa-se, um líder coach, ele está preocupado com o desenvolvimento tanto do profissional quanto pessoal da sua equipe, né? Porque ele sabe que o sucesso ele só acontece quando o outro estiver igualmente satisfeito. Então é assim que vocês vão formar, que vocês vão desenvolver outros líderes, né? É com a capacidade de conseguir equilibrar esses dois ambientes, o pessoal e o profissional da vida, né, de qualquer ser humano, bem como a sensibilidade, gente, e a sabedoria presentes em suas atitudes, na atitude de cada uma de vocês. Então, isso aí são as bases para que ele mesmo se sinta satisfeito e realizado num trabalho tão primoroso que é esse como um líder coach, tá bom? Então, gente, eu volto aqui a repetir que nem tudo são flores nesse caminho, hein? E em nenhum momento ele pode vir a ser somente maravilhoso. Tem alguns momentos que ele vai aparecer tortuoso, né? Vai aparecer desafios, né? Então, tratando as situações de forma bastante realistas, você vai encontrar profissionais, como eu trouxe aqui nesse slide, com grandes dificuldades para pôr em prática todo esse desenvolvimento, né, que está sendo disponibilizado aqui para vocês. Então, por que que isso acontece? Por que que isso pode acontecer? Isso vai acontecer porque eles não se sentem prontos, né? Eles precisam de alguém que esteja ali sempre do seu lado, motivando, acompanhando, orientando uma mudança. Tem gente que vai ser super autossuficiente, você vai falar, você vai dar um treinamento, ok, beleza. Tem gente que tem potencial, mas ela precisa de uma aproximação maior, de um cuidado mais de perto, tá? Então é preciso se pôr no lugar de cada um dos seus liderados e pensar
que vocês podem ter passado que eles podem ter passado por experiências ruins em outras gestões com outros líderes, né? Com outros líderes que não tiveram o know-how de um líder coach, né? A compreensão, a paciência, a persistência, né? Esses aí são os ingredientes principais para vocês desenvolverem líderes, para vocês atingirem as suas metas. Então, dentro desse processo de transformação, para se tornar um líder coach essencial, o essencial é que vocês desenvolvam a liderança de vocês de forma muito humanizada, tornando-se conceito e parte cultural da empresa. Eu não sei se todos vocês preencheram o formulário antes do curso, na inscrição, mas eu pergunto, qual é a cultura da empresa? Muitas pessoas responderam que não tem cultura definida, que nem sabe o que é cultura definida. E para vocês que não sabem ainda o que é cultura definida, eu convido vocês também a se inscreverem no curso de Gestão Administrativa e Financeira para empreendedores. Tá? Nesse curso, a gente traça visão, missão, valores, cultura organizacional, a gente se aprofunda bastante dentro desses temas. Tá? Então, dessa maneira, os funcionários terão cada vez mais vontade e liberdade para desempenhar as suas funções com qualidade, certo? Para isso é importante que o líder ele tenha à sua volta pessoas capazes de tomar decisões e de conduzir suas carreiras sem a necessidade de supervisão constante. Puxa, isso é bom, né? Ter uma equipe que você não precisa estar ali toda hora supervisionando constantemente. Essa equipe, ela trabalha com base no modelo de alta performance, em que os principais objetivos são superar os desafios diários, gente. A evolução, ela é contínua. A evolução ela é contínua. O potencial de cada um é fundamental para atingir as metas por meio do trabalho do grupo, contando uns com os outros para que no final o resultado ele seja alcançado. Então esse ambiente ele é propício à realização do trabalho em equipe, que vai gerar resultados extraordinários. Então só é possível a partir do tipo de liderança que o grupo tem. Esse resultado só é possível a partir desse tipo de liderança. Então, qual é o tipo de liderança que você está oferecendo para o seu grupo? Qual é o tipo de liderança que você vai oferecer para o seu grupo? Tem que pensar nisso aqui. Esses resultados extraordinários que vocês querem só vai depender da liderança de vocês. Não adianta vocês passarem meta de vendas, né, planejamento e tudo mais, se vocês não forem líderes eficazes, se vocês não colocarem tudo isso aqui que eu estou trazendo para vocês em prática, se vocês não forem resilientes, né? Então, a forma como tudo é conduzido depende única e exclusivamente da maneira de como vocês, como líder, vão escolher fazer. Cada indivíduo, cada líder que compõe a equipe, ou cada funcionário, cada colaborador que compõe a equipe, age conforme aponta o seu líder. Tenham certeza disso. Tá? Esse é o reflexo das pessoas que todos veem como um mentor. Esse é o reflexo, né? A gente acha que a gente não está sendo espelho para o outro, mas a gente, como líder, a gente é espelho 24 horas para o outro, tá? Então, para que essas pessoas possam atingir essas metas, atingir metas fora de patamares muito mais elevados de desenvolvimento, é preciso que vocês, como líderes, procurem dar apoio, estimulem, potencializem cada um, que ensinem cada um esse aprendizado, tanto nas experiências em grupo, como nas experiências individuais. Né? Qual que é o sentido de tudo isso? O sentido disso tudo é passar a considerar os membros que contribuem com seu crescimento e com o crescimento da empresa como elementos essenciais, como seres humanos, como recursos serem constantemente trabalhados. Essa é a verdadeira humanização, tá, gente? Realizada por meio dos ensinamentos do coach, que possibilita vocês a serem líderes de alta performance. É esse modelo de aprendizagem que cria condições para desenvolvimento de habilidade.
bem também como um aumento da capacidade, gente, de ações perante aos desafios, tá? Então, nos momentos determinantes, por mais que o líder, por mais que vocês como um líder tenham todas as ferramentas, tenha todos os conhecimentos necessários para tomar as decisões finais, se vocês não conseguirem, tá? Aliás, se eles, os seus colaboradores, não conseguirem caminhar sozinho para alcançar os resultados, esses resultados também nunca vão ser alcançados, tá? Então é preciso que a equipe ela esteja sempre alinhada, tá? Sempre sabendo a hora certa de agir, sem ficar esperando que tudo fique apenas pelo líder, sem ficar esperando um pelos outros, né? Então eles precisam ter essa autoridade, essa autonomia, tá? A organização que utiliza esse tipo de modelo de liderança coach, tá? Ela realiza as suas ações e proporciona aos seus liderados um espaço para aprendizado, né? Que acontece do que? De forma muito mais rápida do que normalmente acontece por aí dentro dessas outras empresas. Então, esse tipo de empresa vai ter muito mais chance de sucesso à medida que as pessoas já estiverem dentro desse tipo de cultura incorporada na rotina do trabalho, né? Apresentando o quê? Maior retorno em o que a gente ama, que é ouro, em menor tempo. É isso que a gente tem que ter. Resultado, meta superada em menor tempo, tá? Então, durante a implementação dessa nova cultura, vocês devem desempenhar vários papéis, como o de instrutor, aquele que auxilia os seus liderados no amadurecimento da carreira, transmitindo esses ensinamentos, esses conhecimentos, fazendo despertar em cada um, as habilidades de liderança, serem líderes de si próprios, serem líderes de seus setores, né? Estão desenvolvendo seus poderes de decisão, né? Eles são responsáveis tanto por suas ações quanto por seus resultados. Então, é assim que vocês vão desenvolver esses líderes, né? Então, o papel do líder é desempenhar também um papel de facilitador, contribuindo para que o processo dessas descobertas e dessas habilidades estejam alinhados aos objetivos de todos. Como é que você vai fazendo isso? Pesquisando as informações necessárias para realizar todas essas tarefas. Se vocês não se sentem seguros para aplicar e implementar esse processo dentro da organização e dentro da empresa de vocês, contratem a Seven Up ou contratem outra empresa que vocês sintam confiança para que entrem com esse tipo de instruções, com esse tipo de treinamento, com esse tipo de pesquisa, para que ela se aprofunde e crie processos e treinamentos focados e segmentado para o teu negócio, para a tua empresa. Isso é muito importante, tá, gente? Então, a função também é fazer com que a equipe ela passe o quê? A definir as metas, né? A visão, a missão, os valores, a determinar como é que se quer chegar nesses momentos, nesses resultados, a curto, a médio, a longo prazo. Nada melhor do que você decidir também isso entre a equipe. Mas você precisa treinar, você precisa trabalhar a tua equipe para que ela esteja apta a ter esse tipo de sabedoria, a chegar aqui nesse ponto, né? A estabelecer os objetivos, a probabilidade de obter comprometimento, né? De todos os projetos e os anseios da empresa, que é muito maior, não é verdade? Então, depois que vocês iniciam esse processo de mudança, tenho certeza absoluta, os resultados irão surgir. Assim, é preciso, gente, que vocês comecem a mensurá-los para saber se tem sido satisfatório ou não. Precisa acompanhar os resultados para que vocês saibam onde é que precisa melhorar, onde é que está com déficit, o que está acontecendo aqui que eu preciso resolver, qual que é o funcionário que não está se encaixando, qual que é o meu colaborador que não está aqui, ó, conectado com a equipe, certo? Então, vocês precisam mensurar, vocês precisam acompanhar isso, tá? Então, porque quando eu falo sobre isso, eu também não estou falando só de resultados esperados pela empresa, não.
mas eu estou falando também dos que envolvem a evolução e a transformação de cada indivíduo do grupo como um todo, tá? Como é que será feito isso? Por meio de feedback, que é uma ferramenta essencial e a gente vai ver, se não me engano, é a nossa última aula, tá? Então, através dela, você pode ter acesso tanto ao que está acontecendo ao seu redor, como às opiniões e contribuições de todos os colaboradores, né? Realizando constantemente, será possível aumentar a autoestima do grupo, o que gera, em consequência, a melhor auto-performance de todos. Então, aprender a fazer o auto-feedback, aprender a fazer essas pesquisas é primordial. Por isso que é o fechamento do nosso curso. Inclusive, é um trabalhinho que a gente tem no final do nosso curso. Então, com base no feedback, o líder ele consegue avaliar o andamento de todo um processo, ponderando sobre o que cada um tem e o que é preciso desenvolver na equipe para alcançar os objetivos propostos, ok? Munindo dessas informações, o líder ele se colocará ao lado dos seus liderados como parceiro, para auxiliá-los na resolução dos problemas que surgirão ao longo do caminho, né? Então, dedicando para isso aí muito tempo e muita energia, certo? Então, como um grande líder que vocês são, opa, como um grande líder que vocês são, desculpa pessoal pelos erros dos bastidores. Ele também terá desafios, vocês também vão ter desafios com seus liderados, tá? Vocês vão romper as crenças e por muitas vezes vão acabar paralisado ou paralisando as pessoas nas tomadas de decisão. Então, nesse contexto, vocês têm que utilizar todo um background que o coach traz para vocês para que os colaboradores pratiquem e lembram do TBC, tirem a bunda da cadeira, certo? Então, os liderados vão aos poucos aí aquecendo seus lugares comuns, os quais são levados a realizar as novas tentativas, experiências, desenvolvendo novos recursos internos, que sejam utilizados nos momentos decisivos de suas carreiras e na sua empresa. Aperfeiçoando essas competências, bem como muitas outras, gente, é necessário que o desempenho de um bom trabalho, para que tenha um bom desempenho, o líder ele invista na melhoria dos relacionamentos entre os profissionais, né? Para que os profissionais sejam profissionais de performance dentro da equipe e, consequentemente, aumentem os resultados venham de forma mais rápida. Então, para implantar essa nova cultura organizacional, o líder e ousado, ele vai encontrar inúmeros desafios, vocês vão encontrar inúmeros desafios aí à frente de vocês, mas é necessário enfrentar todos com muita coragem, muita determinação, né? Como foi dito, os resultados serão extremamente satisfatórios, belezinha? A todos que estejam envolvidos no processo de forma direta e indiretamente. Então, só existe benefício, né? Então, quais são os benefícios? Olha aí, ó. Os benefícios é lidar com o estresse de forma mais fácil, né? O trabalho se torna positivo, a equipe se torna uma equipe de alta performance, as decisões são mais assertivas, né? O amadurecimento desse capital humano, o aumento do valor competitivo no mercado, você aumenta esse valor, né? Olha, isso aí é muito importante. Uma equipe satisfeita, né? A rota do conhecimento contínuo, o conhecimento ele nunca para. Então, isso é muito importante. E quais são os objetivos dentro de tudo isso do líder coach? Os objetivos do líder coach, olha aí, é auxiliar o liderado em busca de respostas, ensinar a sua equipe a aprender a estrutura de pensamentos por si próprio e não esperar que tudo parta do líder. O processo de transformação proposto pelo coaching, ele tem como uma base principal, a gente já sabe aqui, que é o autoconhecimento. Então, a partir desse momento que o indivíduo ele passa
a se conhecer verdadeiramente os seus recursos internos, seus sentimentos, pensamentos, o porquê que ele age do jeito que ele age e não de outro jeito, né? Então, ele passa também a realizar mudanças necessárias para a sua autorrealização, certo, gente? Então, não é dando fórmula pronta, indicando ou aconselhando um melhor caminho a ser seguido, que vocês vão conseguir fazer isso. É sendo coach, é fazendo perguntas, é apoiando através de perguntas poderosas, né? O seu coach ou o seu liderado. Então, quem tem o poder de tomar as decisões e sempre deve ter é a pessoa que está passando pelo processo. Olha que importante. Não é quem está ensinando, é a que está passando pelo processo, tá? O papel do coach, do líder coach, é de auxiliar a equipe a aprender a estruturar os pensamentos por si próprio, não esperar que tudo parta do líder, tá? A tentação de distribuir conselhos é muito grande, eu sei, mas aqui eu não estou ensinando de forma alguma, de maneira alguma, ninguém ser conselheiro, tá? Porque não é isso que vai mudar. Tá? É bem mais cômodo do que ensinar o ser humano a se autorresponsabilizar, né, por sua busca, pelo seu caminho, pela sua própria felicidade. Eu sei que dar conselho é muito mais fácil, mas é isso que a gente vem ensinando aqui, né? Porém, não é aconselhando que o líder, que vocês como líder vão conseguir fazer os seus liderados evoluir. Ao contrário, agindo dessa forma, você vai acabar criando uma relação de dependência. Perceberam aqui? Fazendo com que o colaborador se sinta inseguro, tá? Então, as ações que ele realizar, ele terão, antes de tudo, de receber a bênção do líder. Então, quer dizer, eles nunca vão ter autonomia se vocês agirem como conselheiros, tá? Então, receber conselho impede que a pessoa obtenha algumas coisas, como responsabilidade de gerar um aprendizado com as suas experiências e de resolver novas habilidades, né, para aprimorar os seus conhecimentos e o seu poder de resolução. O objetivo do coach, o objetivo do líder coach não é esse de forma alguma, ao contrário, é fazer as pessoas serem levadas a refletir por meio das sugestões e perguntas, para que assim essas pessoas elas expandam o seu conhecimento, o seu potencial, todo o seu potencial, fazendo as suas próprias escolhas, sem ter que ficar esperando por ninguém para alcançar o que elas tanto desejam, tá? Segundo lugar aí do objetivo é desenvolver os novos potenciais, né? Como a gente está falando aqui em aprendizado, em desenvolvimento, o líder coach, gente, ele também tem a preocupação para com seus liderados, né? O foco sempre é trabalhar as substituições de comportamento que são prejudiciais, né? Que não são bons para o andamento e o desenvolvimento da equipe, para que desenvolva então novas atitudes e que essas atitudes elas sim sejam efetivas e eficientes. O líder ele não espera que o problema e as adversidades se manifestem. Não é esse o papel, né? Para você poder tomar uma providência, né? As suas ações, a sua ação, ela tem que ser realizada para prevenir situações como essas, tá? E incorporar essa cultura dentro da organização de vocês. Então, o trabalho é feito no sentido de mostrar aos liderados que ele tem muitas opções a serem seguidas, sim, além daquelas às quais eles já são acostumados. Quando as pessoas têm um extenso, né, com as quais já estão acostumadas, elas se aproveitam, elas se colocam em prática. A maioria são as maiores são as chances e os resultados são muito mais satisfatórios. Então, trabalhar nas mudanças de comportamento, gente, não é fácil, mas é preciso observar que nem sempre aquilo que estamos acostumados a fazer é adequado em determinadas situações. Tá bom? Nesse caso, gente, o que eu falo para vocês? Fazer as pessoas aprender a pensar um pouco mais
nas alternativas que tem e buscar outras que ainda não conhecem é importante para que ela possa evoluir, tá? E não fique presa a outros tipos de comportamento. Então, aí, como terceiro lugar de objetivo, eu trago aqui para vocês o contribuir para o aprendizado, obter aprendizado em cada experiência. Então, uma das grandes habilidades aí do líder coach, ele tem é fazer o quê? Que a equipe obtenha aprendizados em cada experiência pela qual ela passe. Tá certo? Então é preciso dar atenção especial aos momentos que os seus líderes cometem erros, é ter de lidar com as dificuldades que podem surgir. É nessas horas que vocês, como líder, vão precisar ter equilíbrio, né? Mostrando sempre para o liderado de vocês, por meio de perguntas poderosas, que tem bastante pergunta aí nos nossos quiz, e de forma que ela possa acessar recursos internos para quê? Para que eles revertam tais situações, tá? É assim que vocês vão agir como líderes, como os verdadeiros líderes. Então, vocês vão compreender e apoiar os seus liderados. É dessa forma, gente, sempre que acontecer algo que não está previsto, todos saberão como que eles vão agir, né? Como é que eles vão fazer primeiro? Eles vão primeiro refletir sobre o que está acontecendo. Sempre primeiro é a reflexão, é tomada de consciência, tá? Para depois, por meio das perguntas e buscarem as ferramentas necessárias para resolverem os problemas. Essa é verdadeiramente uma equipe aí que vai estar disposta e aberta a novos aprendizados. Então, essas ações, elas são muito importantes dentro do ambiente. Quando um erro é algo inesperado e acontece muito no nosso dia a dia, a única preocupação é apontar culpados, não é verdade? Não é isso que acontece no nosso dia a dia, no comum, das pessoas que não passaram por esse curso aqui ainda? Então, só que a gente sabe que não funciona mais assim, porque equipes de alta performance agem totalmente o contrário, né? Ao invés disso, buscam primeiro resolver a situação, trabalhando em equipe e ajudando uns aos outros para que nada atrapalhe o alcance do objetivo. O objetivo é sempre maior. Não é sempre mais importante buscar culpado. Ninguém fica perdendo tempo buscando culpado. Então, o feedback como um objetivo, né? Utilizando essa técnica e essa ferramenta de coach. O que isso quer dizer? Que a forma como você conduz esse processo dentro de uma organização, ela é totalmente diferenciada. O tempo é um fator bastante valorizado, como a gente já falou aqui outras vezes durante o curso, tá? E que não pode ser de maneira alguma desperdiçado. Então, por isso que no início o prazo para cumprimento de cada tarefa é prevista e estabelecido. Outras metodologias a ser respeitado também, gente, são as maiores se comparadas com outras metodologias, tá? O líder coach aborda as questões com os seus liderados, levando em consideração a economia de tempo. É sempre isso, a economia de tempo. Os seus feedbacks ou mesmo conversas que tem com os seus membros da equipe são realizados utilizando técnicas, não de qualquer forma. Técnica, uma ferramenta, tá? A gente vai ter essa ferramenta do feedback dentro do processo de coach, tá? Para que tanto o aprimoramento e o desenvolvimento das competências quanto os resultados ocorram de forma mais rápida dentro da empresa de vocês, dentro do grupo de vocês, dentro do time de vocês, junto com o time, tá? Então, auxiliar as equipes a se encontrar por si só, aos meios de resolver e as adversidades e alcançar mais rapidamente seus objetivos, o líder ele vai estar criando novos líderes que serão responsáveis por suas próprias ações, tá? E o que vai fazer total diferença no final do processo. Então, o último objetivo que eu trago aqui para vocês é desenvolver as competências. O que eu trago dentro do desenvolver as competências? Entre essas habilidades,
que o coach oferece ao líder, ao liderado, tá grande a oportunidade de aperfeiçoamento, de aperfeiçoar as competências dos seus colaboradores, né? Então, essas competências que eles já possuem, a gente desenvolve. E a que eles não possuem ainda e necessitam, a gente também desenvolve, tá? Então, desse modo, essa atividade vai dar um novo direcionamento aí para sua carreira como líder e para os seus liderados, né? Seguindo aí, a gente não precisa nem falar muito, porque a gente já vê o quê? Sucesso total, não é verdade? Você aplicando tudo isso, não tem como você não ter o seu sucesso como líder, né? E nem os seus liderados não terem sucesso. Então, estando apto a aprender os anseios da empresa, o funcionário ele passa a ser um grande concorrente a promoções futuras, né? Eles vão ter o quê? O plano de carreira deles, eles vão ficar na empresa, eles vão querer crescer dentro da empresa. Então, a partir disso, ele passará a ser bem-sucedido, tanto pessoal quanto profissionalmente. Essa é uma forma de se preparar para quando as oportunidades aparecerem, sendo capaz de aproveitá-las de cada vez de maneiras mais possíveis. Quando a gente fala sobre ser bem-sucedido, a gente tem que lembrar o que é ser sucedido. Sucedido é suceder alguém. Eu pergunto para vocês, escreve aqui para mim, você se acha bem-sucedido? Coloca nos comentários ou no chat aí. Quem de vocês se acha bem-sucedido, né? Então, se vocês se acham bem-sucedidos, então eu quero que vocês me digam quem que é o sucessor de vocês. Porque para que você hoje, como líder, como profissional e como um empreendedor, você seja bem-sucedido, você precisa ter uma pessoa para te suceder. Eu sou uma pessoa bem-sucedida. Por quê? Porque eu tenho uma pessoa já em treinamento para que, se acontecer alguma coisa, ela possa tomar o meu lugar, ela possa me suceder. Isso é ser bem-sucedido, né? Ser bem-sucedido, eu acredito que seja a palavra que tenha mais conexão com a liderança. Ser bem-sucedido é transformar outras pessoas em grandes líderes, em líderes de alta performance, em líderes de sucesso. Tá bom, gente? Então, foco na solução, meus líderes amados. Como todo e qualquer processo, o coach também precisa ser previamente planejado para que possa alcançar os resultados esperados, né? Então, é impossível chegar a algum lugar se você sem primeiramente saber qual é a meta que você quer atingir. Para onde é que você quer ir? Quem quer ir para qualquer lugar chega em qualquer lugar, não chega em lugar nenhum, não é verdade? Para que todas as ações elas sejam efetivas, é primordial que haja uma estrutura das ideias e de como um todo vai ser realizado isso. Então, pois sem nada disso, todas as contribuições elas vão ser em vão. Você não tem foco. Se você não tem um planejamento, de nada vai adiantar todas essas contribuições, né? As pessoas elas não vão saber o que cada um deve fazer dentro de um processo. O papel do líder, nesse caso, é trazer para si a responsabilidade de organizar todos os pensamentos, não é verdade? Os pensamentos, as ideias que os seus liderados terão. Então, também ouvir as suas queixas e, a partir delas, buscar opções para soluções de todos em questões, tá? Depois disso, a sua função vai ser o quê? Orientar e acompanhar a evolução de cada um, de cada processo, aonde ele está, onde ele deseja estar, né? Os resultados extraordinários para as empresas, gente, para a equipe e para o líder, que se sentirá extremamente realizado com o trabalho, ele vem da realização, né? Então, para que você se realize, para que os seus liderados tenham realização, para que a empresa de vocês tenha realização, vocês precisam saber onde chegar, qual que é o foco, né? Qual que é o foco da solução. A gente também trabalhou isso aí em uma das aulas passadas também, né? Então, para a gente terminar aqui a nossa aulinha de hoje, eu trouxe aqui a evolução
e a prática. O bonequinho aí, pelo que eu tô vendo, saiu errado, mas sem problemas. Peço para as meninas arrumarem quando fizer o upload para a plataforma. Sobre a evolução, o modelo de liderança baseado no coach, ele favorece, ele oferece ao indivíduo o suporte necessário, tá, para lidar com as situações corriqueiras. Isso é a evolução. E também com as inesperadas de maneira o quê? Eficiente. O que eu venho trazendo isso aqui para vocês direto. Por isso que é considerado o modelo ideal do ambiente corporativo atual, tá? Pois se trata de uma liderança que é desempenhada com um mais alto nível de conhecimento e habilidade. Hoje as empresas, elas querem exatamente isso para os seus mais altos cargos, né? Tendo que em vista que esse é o melhor modelo a ser incorporado dentro de uma cultura organizacional, hein, gente? A probabilidade de uma organização hoje se manter competitiva no mercado é muito maior do que continuar tendo respeito e empenho de todos os funcionários para que essa realidade seja mantida. É isso que traz esse estilo de vida, essa liderança do líder coach, é essa evolução do líder coach, tá? Então, na prática, é preciso procurar conhecer as pessoas com as quais você vai trabalhar em equipe, seja ela numerosa ou não, você precisa conhecer cada uma delas, né? É imprescindível como líder buscar saber o que cada um almeja para o futuro, seu futuro profissional, né? Quais são as competências e conhecimentos e as suas habilidades, né? Que precisam ser desenvolvidas. Então, a iniciar ou implantar o processo de coach em uma empresa, é preciso primeiro procurar conhecer as pessoas com as quais você vai trabalhar. Então, essa avaliação, gente, ela é muito importante, porque é necessário conhecer a realidade com que qual se vai trabalhar, com cada pessoa, de cada pessoa, né? Para saber onde será preciso, para onde é que vocês vão precisar realizar as mudanças ou não, tá bom? Então, somente assim, somente pensar nas pretensões que se tem e como vocês vão se dar a esse processo de desenvolvimento dos profissionais que contam com a orientação de cada um de vocês como líder, bem como o crescimento que a organização terá com isso. Então, a consciência do estado atual e do estado desejado é essencial para que se possa ter um sucesso no longo dessa jornada. A gente também trabalhou isso em outras ferramentas. Então, esse mapeamento é importante porque o líder coach ele precisa saber de que forma ele vai abordar os seus liderados para que ele possa estabelecer com ele conexões necessárias, tá, gente, com o progresso de ambos. Somente por meio do respeito, da confiança e que o gestor vai conseguir servir como um fonte de apoio, fazendo com que o colaborador se sinta motivado a iniciar esse processo. O apoio do líder nesse movimento, em que seus liderados estarão passando por modificações internas, eles serão levados a confrontar as suas crenças, tá bom? Então, que acontece com isso? Vai ficar quê? Cada vez mais fragilizado, inseguro, né? E fará com que cada um tenha força de enfrentar o necessário, a sua evolução, tanto profissional como pessoal. Beleza, gente? Então, esse acompanhamento, ele faz qualquer ser humano se sentir verdadeiramente importante. O que é a necessidade, na verdade, de todos nós, né? Todo ser humano ele tem essa necessidade de se sentir importante, de se sentir pertencente. Então, a partir disso, a pessoa ela passa a se sentir segura, suficiente para se tornar líder de si mesma, mostrando que está de fato interessado no sucesso dos seus liderados, sem julgamento e sem se pôr na posição de superior, ok? Mas sim de parceiro, de parceria.
Eu gosto dessa história da parceria, né? Eu sou superior a você, sou seu parceiro. A gente não está aqui para brigar, para competir. A gente está aqui para crescer, para evoluir junto, não é verdade? Para apoiar. Então é isso que o líder coach ele traz. É isso que a gente, como é que a gente coloca esse processo na prática, né? Estando ali para apoiar os liderados, os colaboradores, até que eles consigam atingir esses resultados que eles tanto desejam. Né? Então, para que você possa estabelecer um vínculo de confiança entre eles, entre você como líder e seus liderados, vocês precisam que o gestor ponha em prática a capacidade de ouvir o coach e o liderado. Mais uma vez, observando a importância da escuta, da essência no processo do líder coach. Só por meio dela, da escuta na essência, que um líder coach ele consegue obter o respeito e a confiança do seu liderado. E isso, como a gente já viu lá na primeira aula, é importante para todas as áreas da nossa vida, ouvir na essência, ouvir além do que a pessoa tem a dizer. Então, a partir desse momento que os membros da equipe eles vão se sentir à vontade para falar sobre o seu papel, né? E ouvi-lo, primeiramente sem emitir opinião antecipada e sem julgar as suas histórias, honrando e respeitando tudo aquilo que foi dito. Honrar e respeitar tudo aquilo que está sendo dito. A consequência disso, gente, é óbvia, né? É a probabilidade maior de uma avaliação do comportamento que nos impede a seguir em frente, né, diante de toda a realização e ações efetivas para modificar os comportamentos. Então, um líder, ele vai ajudar o seu liderado nessas mudanças, prestando atenção em seus modelos mentais. A gente já falou sobre 2 modelos mentais aqui, o mindset fixo e o mindset progressivo, que são as crenças e pensamentos que fazem as pessoas agirem de um modo cada vez, de um modo hoje, de um modo amanhã, em outras determinadas situações. Então, nesse contexto, o líder coach, ele acompanha as pessoas na reavaliação de cada cenário, para buscar as opções que elas não conseguem enxergar de forma efetiva, para que possa existir a mudança, tá? Então, esse teu liderado, ele buscará ouvir, você como líder, na verdade, você vai buscar ouvir as qualidades, os pontos de melhorias dos que seus liderados têm a fazer, quando você escuta na essência, né? Mas sem a consciência desses e de quanto eles são importantes para dar melhor direcionamento às suas ações. Então, o líder coach ele deve ter clareza de que o processo de ter o resultado positivo é preciso, tá? Então, ele precisa separar o papel que irá desempenhar e o papel do que irá colaborar, né? O que eu vou desempenhar e o que eu vou colaborar, como é que eu vou fazer isso, tá? Por quê? Porque o comum é o que o líder ele acabe pegando para si as responsabilidades que são dos liderados e vice-versa. Então, para que isso não aconteça, o líder ele deve ter a consciência de que o resultado não depende só dele, mas sim das ações efetivas de um todo e principalmente das ações efetivas do liderado, do funcionário, do colaborador. Então, a sua função é orientar, acompanhar, apoiar, mostrando ao colaborador que ele deve buscar os seus recursos internos e poder poder trazer para essa realidade, para a transformação de vida, tá, gente? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A responsabilidade para o desenvolvimento profissional acontecer é de quem? É dele, certo? Então, que eu posso trazer para vocês mais aqui? Que todos que têm essa que toda essa bagagem do coach, que o coach oferece, ela não vai ser em vão quando você coloca tudo isso em prática, né? Quando a pessoa tem de empenhar e pôr em prática todos esses recursos como líder. Tudo aqui não é em vão, porque ele se torna eficaz
para produzir grandes efeitos, né? E modificar as histórias. Ensina com que as pessoas escrevam histórias diferentes. Então, se o líder, no caso, ele quiser se responsabilizar por todo o processo, ele vai estar cometendo um enorme erro aí, pois porque ele não vai gerar um progresso nenhum para ninguém, para nenhuma das partes envolvidas, e vai acabar se sentindo frustrado, né? Porque no final não vai dar nada certo, nem para ele como líder e nem para os seus liderados. Então, outros erros que o líder pode cometer, intencionalmente ou não, é considerar um código de ética, é desconsiderar, desculpa, um código de ética que rege a profissão de um líder, que o líder dentro da gestão acaba se tornando uma profissão. O líder coach é uma profissão, né? Qual que é uma regra que se quebra, a regra de ética principal aqui, ó, é a quebra de confidencialidade. É ouvir na essência e contar para qualquer outra pessoa aquilo que o meu líder, meu liderado, me esboçou, me disse, né? Então, isso é uma ética que nunca, jamais deve ser quebrada. Trazer fofoca para dentro do mundo organizacional, do mundo empresarial, né? E essa é uma ética que, na verdade, a gente traz dentro de casa, para com os nossos amigos, ouviu aqui, você não tem que ficar fazendo a história do elefantinho cor-de-rosa, do elefantinho colorido, sei lá como chama a brincadeira, porque você começa a contar para um, para outro, e aquela história ela vai se distorcendo. Ouvi, acabou, morreu ali comigo, né? É bom ter nessas horas até uma memória de peixe para esquecer. Então, nessas conversas, nesses feedbacks, nessas conversas informal com o colaborador, para que ele venha a ter com vocês não podem acabar de forma alguma expondo os fatos da vida pessoal dele e nem de outros para ele, tá? E nem vice-versa. E isso, às vezes, acontece porque ele se sente à vontade para conversar com um gestor, para conversar com um líder, então ele acaba se expondo sobre a vida dele pessoal. E a gente trabalha muito isso dentro do Líder Coach, a gente acaba trabalhando o pessoal e o profissional, a gente falou sobre isso hoje mesmo nesse curso, nessa aula, né, de hoje. E, gente, lembrando que estou no meio de um treinamento, eu saí rapidinho desse treinamento para dar esse curso para vocês, porque eu queria muito trazer, que inclusive foi uma coisa falada hoje aqui dentro desse treinamento o dia inteiro para vocês. Então, por isso que eu acabei chegando hoje um pouquinho mais tarde. Entretanto, aí, gente, o que eu quero dizer para vocês, que a gente está no finalzinho do nosso tempo aqui, é que o liderado não pode, de forma alguma, sentir que esse vínculo de confiança foi quebrado, tá? Porque se esse vínculo quebrar, acabou o processo de evolução dele. Você não vai conseguir mais tocar profundamente na alma dele para que ele tenha esse processo de evolução. Agora, lembre-se sempre de nunca se esquecer de que líder coach não é terapeuta. Ser líder não é ser terapeuta. Por mais que o seu colaborador, o seu liderado, se sinta à vontade para conversar com você sobre vários assuntos da vida profissional e pessoal dele, né? Quando se trata de problemas emocionais, você não é um profissional, gente, adequado para resolver essa questão. Tá bom? Então, nesse caso, o que você pode fazer é o quê? Orientar esse seu liderado, essa pessoa, esse indivíduo, né, a buscar um outro tipo de processo, explicando que o quê? Que esse processo, essas ferramentas que você está aplicando com ele, essas ferramentas que eu trouxe aqui para vocês, não são ferramentas de terapia, de controle emocional, como a gente já falou, né? E explicando como é que elas funcionam. Então, gente, encaminhar ele o quê? Para uma terapeuta, uma pessoa que consiga ajudá-lo nessa questão de emocional, né? Então, outro fator que pode acabar deixando o indivíduo desestimulado, o líder desestimulado, é passar a impor desafios ao líder que são cada vez mais impossíveis de superar,
aquelas metas que assim são surreais, né? Não tem nem capacidade de atender, de entregar para o cliente se ultrapassar ou se vender tudo aquilo lá. Então, bateram aqui na porta. Novamente, você deve atentar ao fato de que o processo ele não depende de você para ter resultado positivo. Então, procura conhecer os limites dos seus colaboradores e proponha metas justas, né? Então, na verdade, ele não depende só de você para ter esses resultados. Eu acho que é isso que eu quis dizer. Ele depende de um todo, não só de você, como de todo o time, porque não adianta você se empenhar, trazer todos esses processos, trazer todas essas ferramentas, se o teu liderado tem aquele mindset fixo, se ele não está disposto, se ele não está pronto para essa mudança, tá? Então, aos poucos, você e os liderados vão perceber, gente, que inconscientemente vocês vão estar se desafiando e ultrapassando os seus limites a todo momento com essas ferramentas, com o passar do tempo, do dia a dia, né? Por falar em tudo isso, em metas, dentro desse processo, elas são importantíssimas. A gente já falou muitas vezes de tudo isso, né? Então, apenas tendo clareza agora aqui sobre essas metas, por quê? Porque você precisa ter clareza sobre quais objetivos você deseja alcançar. O que vai ser possível estabelecer as ações a serem realizadas, tá? Qual que é o tempo necessário que você vai precisar para chegar naquele resultado? Então, toda pessoa, ela tem basicamente 2 tipos de meta para serem alcançadas. Olha lá. Uma diz respeito ao desenvolvimento de habilidade, conhecimento, competências necessárias por algum tipo de transformação que ela esteja presente, que ela esteja prestes a acontecer, né? Como, por exemplo, uma mudança de cargo que exija mais responsabilidade do liderado, do líder, do colaborador, né? Então, o líder coach, nesse caso, ele precisa auxiliar a pessoa a aprimorar o que ela tem a desenvolver, e é necessário que ele assuma, que ele assuma essa nova responsabilidade. E o outro tipo de meta que alguém tem e pode querer atingir é aquela que diz respeito à situação para melhorar a sua alta performance diária. O que diferencia esses 2 tipos de meta é o tempo, tá? As ações da primeira são realizadas tendo em vista o futuro, tá? Que é o desenvolvimento de habilidade, conhecimento, competência, tá? Que são necessários. Então, ela diz respeito ao futuro, ok? Então, a outra, a segunda, ela já traz um pensamento do presente, né? No que é que pode ser mudado aqui e agora, certo? Então, a partir do momento que você, como líder coach, sabe quais metas cada um dos seus membros das suas equipes desejam atingir, a sua missão é avaliar quais são os objetivos da organização e equilibrar o que essas duas partes almejam, tanto a organização como o seu liderado, certo? Enquanto um estiver aí contribuindo um com o outro no alcance desse resultado, o sucesso de ambos será garantido. Beleza? Do contrário, esse cenário ele vai ser exposto, gente, a mais pura frustração, pelo simples fato de que cada um investiu em algo que não foi congruente com as suas metas e seus objetivos, e ninguém chega a lugar nenhum se não está conectado. Então, o próximo passo do líder é auxiliar os seus liderados a realizar uma busca por seus recursos internos, por meio de ajudar e de dar apoio e do apoio do seu líder coach. O colaborador ele vai analisar quais são as competências que tem e quais são as que precisam desenvolver. Então, toda essa análise feita de acordo com a visão e não com a visão total somente do líder, né? Então, essa análise ela deve ser feita de acordo com toda a visão também do seu colaborador, do seu liderado,
Lembrem-se sempre de nunca esquecer que é a pessoa que está passando pelo processo e não você como líder, tá? Então, não vai ser mesmo uma tarefa fácil para vocês como líder, né? Porque você vai ter que ser porque você vai ter que ser imparcial com você mesmo, né? Considerando julgamentos e críticas ao seu próprio respeito, você vai estar ali no meio, né? Então você não vai poder colocar a sua opinião, a sua crítica, o seu valor, o seu significado ali em jogo. A gente está falando do liderado, né? O que você pode fazer é acrescentar a visão, né, dos companheiros do seu trabalho, dos seus liderados, é acrescentar para os seus companheiros ali, para outros líderes, o que esse qual é o trabalho, qual é a visão desse colaborador, para que vocês juntos, unidos, consigam unir informações de várias outras pessoas para poder separar o que precisa ser trabalhado, o que é apenas fruto do achismo ou o que é o fruto real do que realmente precisa. Só um minuto, gente. Estão me chamando já. Então, para a gente concluir aqui, outro benefício dentro dessa análise é a possibilidade de definir meta para atingir as metas que precisam ser atingidas com mais urgência, ou seja, o que é necessário desenvolver com prioridade em cada um e dar início ao processo de transformação, tá certo? À medida que esses objetivos forem sendo alcançados, outros serão estimulados. Então, dessa maneira, vai ser mais fácil de chegar a um resultado final e fazer com que ele seja positivo, porque vai ser dividido em pequenas partes, tornando a caminhada muito mais leve, muito mais tranquila, muito mais suave. Então, esse processo, ele faz parte do plano de ação, né? Então, é necessário que você tenha estratégias que sirvam ao longo do caminho, tá? E que sirvam de apoio para esses colaboradores a desafiar e superar cada etapa desse processo, tá? Por isso, gente, o espaço ele precisa oferecer uma organização que aconteça isso, que aconteça esse plano, essas estratégias, né? O líder ele precisa contar com a convivência de grandes profissionais dentro dessa empresa, dentro da parte dessa empresa, né? Ele precisa ter a chance de desenvolver mais rápido, tanto o líder quanto esses liderados. O líder, depende muito da estrutura organizacional da empresa, ele pode buscar cursos fora, como ele pode também fazer cursos dentro da empresa, né? Os diretores, os presidentes da empresa, eles podem estar trazendo isso para os líderes de cada setor, depende muito da hierarquia, depende muito do tamanho da empresa. Então, líderes, liderados, eles precisam sentir isso, né? Sentir essa segurança para que possa desenvolver todas essas habilidades de forma muito mais rápida, tá? Que mais? Que mais que eu tenho para trazer para vocês para eu poder ir para a aula? Alguém tem alguma dúvida que queira tirar agora? Fale agora, cale-se para sempre. Algum comentário a fazer? Pode escrever aí no chat, tá? Então, pessoal, quando para a gente encerrar aqui, quando um liderado ele tem a liberdade de pôr em prática, né, o que ele vem aprendendo quantas vezes forem necessário, em avaliando esses erros que são pertinentes a qualquer tipo de aprendizado, ele considerando essas experiências em que não devem ser repetidas, né? As más experiências, elas não devem ser repetidas. Quando já estiver realizando essas ações com excelência, que o líder coach ensinou, né?
o liderado, ele terá uma satisfação, uma sensação de dever cumprido, de desafio vencido e superado, apesar das dificuldades que irão aparecer nesse caminho. Então, no momento em que isso acontecer, o líder, ele vai saber das suas vitórias finalmente conquistadas, né? E isso deve ser comemorado, por menor que seja, né? Porque quando a gente todo o nosso sucesso, todas as nossas metas, tudo aquilo que a gente atingiu, todos os nossos objetivos, eles precisam ser comemorados, para que você diga ao seu cérebro: ei, a gente conseguiu, isso foi legal, isso foi bacana, bora fazer mais. E o teu cérebro comece a te motivar, a se automotivar, né? Inclusive, esse é um looping do hábito. A gente fala isso na PNL, sobre o looping do hábito. Então, no momento em que isso acontecer, o líder saberá que cada vitória vai ter ali, você vai conquistar todas essas vitórias, você vai comemorar todas essas vitórias. Essa é uma das melhores, gente, melhores contribuições que um líder pode dar ao seu liderado, pois ele vai ver que o seu gestor está reconhecendo os seus esforços. Então, você deve comemorar com você como líder e deve também comemorar com o seu liderado. É onde entra as gratificações. A gente falou lá sobre isso em uma das aulas anteriores, em como que você pode trazer essa gratificação, né? Como é que você pode reconhecer isso dentro da tua empresa para quando eles alcancem isso. Então, voltando aqui ao início do processo, assim como é necessário fazer uma lista de metas para ser atingida, também é preciso analisar os possíveis obstáculos que podem surgir aí nas situações durante essa jornada, tá? Então, vocês devem contar com eles, vocês devem contar com esses obstáculos para que, porque são mais do que normal durante esse processo de aprendizado acontecer essas dificuldades. E aí vocês podem saber lidar com esses problemas inesperados, né? Ao surgir essas situações inesperadas. Então, gente, o modelo mental, ele tem uma grande influência na vida de todos os seres humanos, tá? Porque determina como que a pessoa vai encarar a realidade, como é que ela vai se comportar diante dos fatos. Então, diante da dificuldade, o indivíduo pode ter pena de si mesmo ou se sentir vítima e viver culpando aí os outros pela situação que se colocou, né? E isso vai ser por quê? Porque não aprendeu a encarar de fato essas maneiras. Então, dentro desse contexto, o líder coach, você como líder, vai precisar auxiliar o seu colaborador a encontrar o caminho para modificar o seu modelo mental, fazendo com que ele fazendo com que ele se prepare para ele ter autoridade, né? Para que ele saia dessa questão dessa autopiedade, né? E passe a buscar soluções mais rápidas e mais eficientes para resolver todas as questões. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu consegui ficar aqui 1h40 com vocês. Eu vou postar um vídeo amanhã, tá? Eu vou gravar na hora do almoço um vídeo sobre estresse e liderança, sobre o que o estresse tem a ver dentro dessa liderança. Fechar a história da liderança da alta performance, tá? Para que na nossa próxima aula ao vivo, que iria ser nessa quinta-feira, mas aí eu decidi deixar mesmo para terça-feira, né? Porque eu colocando esse vídeo aqui, vocês têm material para estudar mais aí essa semana e a gente termina a nossa aula na próxima semana com a comunicação e a liderança. Vai ser uma aula um pouquinho mais longa, então se preparem aí para estar comigo das 8 até umas 10 mais ou menos. A gente vai ter ferramenta, a gente vai dividir a turma em dupla, em trio, em quarteto, conforme quantas pessoas estiverem dentro do curso, tá? E gratidão a todos vocês, eu desejo uma excelente noite, uma excelente semana e é isso. Qualquer dúvida, coloca aqui no chat, as meninas estão online, elas vão respondendo, que eu preciso voltar lá para o meu treinamento. Beijo, beijo, beijo no coração de vocês. Boa noite, gente. Gratidão.